Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, uma verdade de fé que se encontra no centro de nossa doutrina. Deus é trino e só sabemos isso porque o próprio Jesus revelou para nós. E só através dele chegamos a esse conhecimento. Ele, como filho, então fala do seu Pai que está nos céus. E muitas são as passagens em que ele cita o Pai. E ele ainda ora ao Pai para que possa conceder o Espírito Santo, Paráclito, a toda a igreja, a todos nós. São Gregório Nazianzeno, no século IV, ele enfatizou a gradativa revelação de Deus. Disse assim: o Antigo Testamento proclama explicitamente o Pai e implicitamente o Filho. O Novo Testamento revelou o Filho e anunciou o Espírito Santo. E vamos percebendo que Deus, então, ele vai se dando a conhecer de modo gradativo. Primeiro, ele se apresenta a Abraão. E diz a Abraão: sereis pai de uma numerosa nação, tanto os filhos quanto as estrelas do céu. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos e cada filho deu origem a uma das famílias das 12 tribos de Israel, que compôs o povo de Deus no Antigo Testamento. Esse povo terminou escravo no Egito, foi libertado de forma extraordinária, atravessando o Mar Vermelho. Depois, aos pés do monte, recebe os 10 mandamentos e atravessa todo o deserto, sempre conduzido por Deus. Entra na terra prometida, se instaura e tem o auge com o rei Davi. E Deus então promete a Davi que um descendente dele irá estabilizar de forma definitiva o seu reino. E esse descendente é Jesus. Por isso, abrimos os evangelhos com a genealogia de Jesus, para mostrar que essa genealogia liga Maria e José até Davi. Ele cumpre a promessa. Para dizer, Jesus, que é Deus, ele é a continuidade dessa revelação que Deus vem fazendo com o seu povo, desde Abraão. E Jesus, então, que dá continuidade a essa revelação, termina a sua missão na ascensão, e depois em Pentecostes começa a missão do Espírito Santo. E temos aqui então a revelação de um Deus uno e trino. Falamos de um mistério de fé que nos foi revelado, mas a mente e a linguagem humanas são inapropriados para explicar a Trindade e para explicar a relação existente intratrinitária. Por isso ouvimos João 16, versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Nossa capacidade intelectual e a nossa própria linguagem são insuficientes para que possamos compreender Deus. O que Deus revelou é aquilo que é necessário para a nossa salvação, mas não para saciar nossas dúvidas, nossas curiosidades. E, continuando, vemos ainda nesse versículo, diz muito sobre Deus e seus desígnios, e diz muito sobre a nossa limitação humana de compreensão. Quantas situações, não só sobre Deus, mas quando olhamos para a história da igreja, quando olhamos para a nossa própria vida, nós
não temos respostas. Muitas vezes perguntamos o porquê de tantas coisas e não conseguimos responder o porquê de tantas coisas. É preciso a humildade para nos colocarmos diante da grandeza de Deus, reconhecendo nossa pequenez. E nessa mesma humildade, reconhecer nossa total dependência de Deus e vivermos uma dinâmica de abandono, de confiança e de entrega. No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, aprendemos que são 3 pessoas divinas integradas em um único Deus. E o Concílio de Trento, século XVI, ele definiu da seguinte forma: há um só verdadeiro Deus, e esse Deus único ele é eterno, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. E assim sintetiza o concílio sobre quem é esse Deus uno e trino. Na faculdade, fazemos primeiro a faculdade de filosofia, porque a filosofia nos auxilia na linguagem, nos termos que nós utilizamos na teologia. Daqui a pouco iremos consagrar a Eucaristia, e esse movimento de consagração chama-se transubstanciação, mudança de substância. Transubstanciação, termo filosófico. Substância, um termo filosófico. Nessa definição que ouvimos de Deus, novamente ouvimos sobre substância, sobre essência, ouvimos sobre os atributos de Deus, a imensidão, a imutabilidade, esse Deus que é incompreensível, todo-poderoso, inefável, definições que são filosóficas. Por isso fazemos a primeira faculdade de filosofia. E depois, na teologia, temos 3 disciplinas só sobre a Trindade: Deus unitrino, Cristologia, Pneumatologia, para estudar a Trindade, a figura de Jesus Cristo e também do Espírito Santo. E concluímos a faculdade, depois de 10 anos no seminário, com a certeza de que sabemos tão pouco sobre Deus. E menos ainda, quando o católico também não tem o esforço de estudar, de ler, de aprofundar o seu conhecimento. Se depois de 10 anos no seminário, sai com a compreensão e com a certeza de que sei muito pouco, imagina quem só teve a catequese de infância. Imagina só quem fez o catecumenato quando adolescente e depois nada mais de um estudo, de uma leitura, de um esforço de aprofundamento do seu conhecimento de doutrina. Temos uma riqueza muito grande na Escritura e no magistério da igreja, e precisamos nos empenhar nesse aprofundamento. Quem sabe, se víssemos menos novela, menos séries, se víssemos mais alguns programas de doutrina, talvez poderíamos ter um conhecimento um pouquinho mais consistente daquilo que é a revelação de Deus para nós. Ao traçar sobre nós o sinal da cruz, queremos expressar que tudo que fazemos e somos chamados a fazer se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazemos antes da oração para nos unirmos a Deus pelos pensamentos, coração e vontade. E depois da oração, para que essa mesma Trindade invocada, ela possa permanecer conosco. E assim, vamos consagrando a Deus tudo o que fazemos. Vamos consagrando todo o nosso dia a essa Trindade Santa que é uma realidade central, uma verdade central na nossa fé. E conforme vamos aprofundando o nosso conhecimento doutrinal, podemos e devemos também crescer na relação com cada pessoa da Santíssima Trindade. Por atribuição, nós entendemos
o Pai como Criador, o Filho como o Salvador e o Espírito Santo como santificador. Mas nada na Trindade é feito de forma isolada. Toda a Trindade cria, toda a Trindade salva, toda a Trindade santifica. Mas essa reflexão por atribuição também podemos fazê-la. E podemos e devemos louvar ao Pai pela nossa vida, pela vida das pessoas que nós amamos. Louvar ao Pai por toda a natureza da qual nós tiramos o nosso sustento. Podemos louvar ao Filho por ter se encarnado e aceitado tanto sofrimento por amor a nós e por também se tornar a Eucaristia, alimento que nos fortalece. Podemos e devemos louvar ao Espírito Santo por nos acompanhar em nosso caminho de crescimento na fé, nosso caminho de crescimento na santidade e por nos auxiliar em nosso discernimento em cada decisão importante que somos chamados a ter. E tendo dito isso, então, podemos concluir dizendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém.